O Anderson disse que tinha dúvidas. Eu vejo que tem muitos comentários aqui. Acho que eu não sei como é que o Anderson faz. Quem tiver dúvida, eu acho que já pode perguntar por aqui. Comenta aí. E Jorge, E aí, mano? cara, primeiramente tá muito lindo, ó. E Imagina se eu tivesse segundamente, cabelo, né, mano? é Diga isso, aí. cara. Eu acho que é ditado popular, por isso que Deus não dá asa à cobra, porque Deus é justo, né? Tu é bonito, já é inteligente. Aí se desse cabelo, era demais. Pois é, cara, eu tenho alguns Diga aí. contatos com alguns testemunhos de Jeová, né? E foi muito massa. E eu acho que uma das coisas que a galera tem que entender aqui é justamente esse conceito bíblico, é o entendimento que você passou. Não aquela coisa mastigada que, porque isso, porque aquilo, mas a gente tendo esse conhecimento bíblico sobre trindade, sobre todos os aspectos da Bíblia, a gente tem capacidade de responder aos questionamentos. É, Você respondeu de uma forma como nós devemos entender a humanidade de Cristo quando estava aqui. Uma das coisas, um dos questionamentos em que eu já enfrentei, que alguém aqui possa enfrentar, é um dos argumentos que eles falam, cara, se Jesus é Deus, por que Jesus na cruz diz que porque o pai abandonaria? Como é que Deus abandonaria o próprio Deus? Ele usa esse argumento. Você destacou o argumento lá do Getsemane, né? Faça a tua vontade, mas foi o exemplo sim. prático. Outro tipo de exemplo. Então, é para as pessoas entenderem que às vezes vai ter várias dúvidas, mas com o mesmo aspecto de assunto, ok? É. Só para mais uma curiosidade, eu não sei se o pessoal aqui sabe, mas uma coisa que me interessou bastante, que até me chocou, é sobre a questão dos cultos, assim, eles chamam de reuniões, né? Nos salões. Sim. E a questão de programática, cara, eu não sabia disso, mas o que é que acontece? Vamos supor que na nossa igreja nós temos culto quarta, sexta e domingo. No site deles, se alguém tiver interesse de procurar, que é o jwo.org, eles têm programado e todo mundo tem acesso ao como vai ocorrer a reunião no dia tal. Então eles já têm a administração pronta. Então, como eles, assim, eles creem que o Espírito Santo é um poder, né? Não creem como uma pessoa. E aí eu perguntei, né, questionei ao meu amigo, cara, mas tu não acredita assim numa coisa, tipo, se lá, quem for o ministro da reunião, for fazer, assim, deixar, teoricamente, Deus usá-lo, não acontece isso, mas ele disse que exatamente tem um tempo certo, se a reunião, uma pessoa vai falar 20 minutos, é 20 minutos, não pode passar. Então, todos eles têm isso programado. E só para finalizar, assim, E por uma nem o jornalzinho curiosidade. dos católicos. É. Eu lembrei. É, a Igreja É, é, Católica tipo, produz um jornalzinho com a editora Paulus, e a missa é todo o jornal, não sai do jornal, é incrível. já Exatamente. vi também. Uns minutos no jornal. Surpreendeu demais. E uma coisa que, assim, para a gente ter entendimento, é que vamos supor que o George deu esse estudo para a gente. Muita gente fica com entendimento, né? Fica sabendo, mas agora imagina eles que especificamente, quem costuma falar muito isso para mim é o antes. Os caras são especializados em entender isso aqui. Então, uma das coisas que eu mais assim me chamou a atenção, cara, é que, sinceramente, eles falam especificamente aquilo que tu quer escutar. Eles pegam a Bíblia, né, e transformam em conteúdos que você olha assim, se você não tiver entendimento bíblico, você cai na deles. E você olha assim, cara, realmente eu acho que é desse jeito. Porque eles tentam pegar com a forma que você realmente venha coincidir, entendeu? Por Sim, isso que a gente tem que ter sim. entendimento bíblico. E só para tirar uma dúvida, eu queria que tu comentasse um dos pontos é sobre a questão dos aniversários, que é um dos mais conhecidos deles, né? Mais Ah, sim. principais. Eles não comemoram, né? Porque eles não fazem aniversário, que é um dos pontos principais. Beleza? Beleza. Mas, assim, sobre os aniversários, eu lembro que eu tinha lido algo sobre isso, que é, eles meio que se apegam muito à ideia de que você não pode exaltar uma pessoa, você não pode idolatrar por causa assim, daquelas passagens rígidas do Antigo Testamento. É por isso que alguns feriados e aniversários eles não comemoram por ter esse entendimento de que a pessoa ela vai estar numa posição que meio que semelhante à de Deus. E eu
tu falou sobre Jesus estar na cruz e dizer, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eu lembro que eu já tive muito essa dúvida, esse questionamento também. Eu lembro que eu aprendi, primeiro que Deus é eterno, ele não tem início, jamais vai ter fim, ele sempre existiu, ele é infinito, ele é autoexistente, ele não foi criado. E eu aprendi também que Jesus é Deus, né? E veja, quando eu digo que Deus é eterno, e não tem início, e jamais vai ter fim, de certa forma eu estou dizendo que Deus não pode morrer. Deus não pode morrer porque ele é eterno, ele jamais vai ter fim. Agora, olha só, eu me perguntava, se Deus é eterno, não pode morrer, e Jesus é Deus, então quem morreu na cruz? Porque Deus é eterno, não pode morrer, e Jesus é Deus, e Jesus morreu na cruz, mas Jesus é Deus e Deus é eterno. Eu ficava encucado, né? Como é que pode? Ficava assim, perturbado do juízo mesmo. Aí eu comecei a entender. A gente aprende não só que Jesus ele é perfeitamente Deus, mas como tu falou, ele também é perfeitamente homem. Ele tem com perfeição a natureza humana. Tudo aquilo que a gente pode compreender por Deus está em Jesus. É por isso que em Colossenses Paulo fala que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E, ao mesmo tempo, tudo aquilo que eu consigo pensar sobre os homens está em Jesus. É por isso que no capítulo 2 do Evangelho de João, ele fala que ele não precisava que ninguém lhe explicasse o que era a natureza humana, ele mesmo sabia. A gente vê que Jesus foi tentado no deserto. Ora, só pode ser tentado quem tem vontade de pecar. Quem não tem vontade de pecar não pode ser tentado. Qual é a característica mais indispensável à natureza humana? A característica mais predominante na nossa natureza carnal é a vontade de pecar. Jesus ele nunca pecou, mas ele teve vontade de pecar, porque ele foi tentado. E ele teve com perfeição as duas naturezas. Quando Jesus foi crucificado, o que propriamente assim, levou os nossos pecados foi a natureza humana dele. Não foi a natureza divina, porque Deus é santo. Deus não pode estar próximo do pecado. A natureza humana estava unida à natureza divina. Mas quando Jesus levou os nossos pecados, quem levou propriamente foi a natureza humana dele. E quando a natureza humana de Jesus levou os nossos pecados, carregou todas as nossas transgressões, naquela hora houve a separação entre a natureza humana e a natureza divina. Foi nessa hora que Jesus pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, quem estava gritando era a natureza humana de Jesus. Porque pela primeira vez em toda a vida, a natureza humana dele não estava mais sentindo a presença de Deus. Não estava mais ligada à natureza divina. Foi a natureza humana que morreu. E foi ela que ressuscitou. Ora, só pode ressuscitar o que morreu. Jesus, ele é homem. E eu sei que isso pode parecer confuso. Porque a gente associa muito a natureza humana com a natureza carnal. Para nós é um sinônimo, mas para Jesus não é. Ele ressuscitou com a sua natureza humana, mas sem a sua natureza carnal. Sem esse corpo velho, carne e osso. Ele ressuscitou com um corpo glorificado, semelhante ao dos anjos, mas era um corpo. Tanto que, após a sua ressurreição, a Bíblia fala que Jesus ele comeu. Ele comeu porque ele tinha um corpo. Ele comeu porque não podia ser um corpo de carne e osso como esse, mas ele tinha um corpo físico. Ele comeu porque ele tinha a natureza humana. Ele era um homem, não era uma visão, um fantasma, uma aparição. Era o próprio Jesus, ressuscitado com a sua natureza humana. E ele mantém a sua natureza humana. Lá em Timóteo, se eu não me engano, 1 Timóteo, no capítulo 2, tem um trecho do capítulo que Paulo fala, porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Ele fala esse homem, no final, como se fosse um apóstolo, como se fosse uma referência a Jesus. Naquela passagem, Paulo fala explicitamente, Jesus hoje é homem. Ele tem a natureza humana. E é por isso que aconteceu aquilo, né? Dele falar, Deus meu, por que me desamparaste? Se alguém quiser perguntar por áudio também, eu estou escutando. Paz do Senhor, irmão. Perguntar, Ruth. Paz. Eu sou a Patrícia, a mãe da Ruth, certo? A minha irmã Patrícia. E assim, a minha dúvida é o seguinte, eu tive um pouco de conhecimento com a Testemunha de Jeová,
E eles têm uma forma de prática que eu acho muito assim incrível. Porque quando desassocia, ou seja, alguém não queira mais participar da religião deles, Sim. eles não falam mais. Eu quero, assim, saber do senhor o porquê essa prática, né? Por que isso? Eles justificam muito com passagens no Antigo Testamento que falam que o povo hebreu, eles não deveriam ter contato com descrentes. Agora, são, assim, contextos diferentes. Por quê? Na época, o povo hebreu, ele deveria, assim, se restringir a não ter contato com, não fazer, assim, sociedade com estrangeiros, para que não fossem, assim, eles não fossem influenciados pelas práticas deles, né, dos pagãos. Mas isso não quer dizer destratar um estrangeiro. Levítico, ao mesmo tempo que diz que um hebreu não deveria ter sociedade com um descrente, ao mesmo tempo diz que o estrangeiro deveria ser bem recebido, que deveria haver hospitalidade. Existe uma diferença. Assim, eles levam algo muito extremado, mas que, de certa forma, é uma consciência que eu tenho como cristão. Não de não falar com a pessoa, mas de intimidade. Eu tenho um entendimento que eu não posso ter intimidade com um descrente, porque isso seria julgo desigual. Não quer dizer que eu não vou falar com a pessoa, que eu não posso ter relação com ela, que eu não posso conversar. Ó, eu tiro um exemplo pessoal, né? Se os meus amigos descrentes, na época do ensino médio, não tivessem me evangelizado, eu nunca teria me convertido. E eles me evangelizaram porque eu tinha uma certa amizade com eles. Não era uma amizade íntima, mas eu tinha, né? É tudo assim uma questão de influência. De qualquer forma, esse já é outro assunto. Mas Mas o que eu achei interessante é porque, assim, é um povo que faz parte, né? Aí só porque saiu da igreja deles, eles têm aquela mente de desassociar. assim, existe um fundamento, assim, Uma meio vez eu que... perguntei, irmão, o porquê. Uhum. Aí eles me disseram que era porque esse povo que sai da igreja fazem parte do mundo de Satanás. Então, quer dizer, e não era o irmão deles em Cristo? Sim, sim. Estranho, Ó, né? existe um fundamento, assim, mínimo para isso. Ó, um pouco antes, eu falei que muitas heresias vêm quando as pessoas pegam algo que é relativo e tornam absoluto. Em Mateus 18, por exemplo, fala sobre disciplina eclesiástica, né? Se um irmão peca contra mim, eu o exorto. Se ele insiste no pecado, eu chamo 2 ou 3 testemunhas para exortar. Se ele continua pecando, eu exorto na frente da igreja. Se ainda assim ele persistir, eu trato ele como publicano. Esse tratar como publicano, como pecador, é a excomunhão. A pessoa não mais assim, faz parte da igreja. Certo. Mas isso é em uma última análise. Isso, assim, não quer dizer que eu vou parar de falar com aquela pessoa. Quer dizer que eu não devo ter intimidade com ela. Mas falar não tem problema. Bom dia, boa tarde, né? Esse tipo de coisa que os testemunhos de Jeová fazem é isso. Eu pego algo que é relativo, a forma como vai se tratar, e eu levo assim para um nível extremado. Eu chico a baladeira, torno absoluto. São coisas, e isso acontece com esse ponto, e a gente vê com outros. E às vezes a Bíblia dá assim uma margenzinha para a gente ter assim um entendimento de algo pequeno, e eles transformam em algo grande, né? Verdade. Como se um único versículo fosse uma regra absoluta. E é claro que não é assim. A gente tem que enxergar a palavra de Deus como um todo, porque é um todo. É verdade. E irmão George, é George, né? Isso. Eu tô assim maravilhada porque eu conheci Jesus Cristo e sou apaixonada. E vocês terem lançado esse estudo, é tanto que eu tô aqui, eu durmo cedo, mas toda sexta-feira eu vou dormir tarde, que eu vou acompanhar a minha filha, a Ruth, e vou fazer parte com vocês. Eu amo esse estudo. Amém. E em relação como o irmão falou, realmente é uma pessoa que é inteligente e bonito, mas o cabelo não tem nada a ver não, viu, irmão? Tá certo.
Uma boa noite, muito obrigada pela sua Amém. explicação. Irmã, deixa eu lhe perguntar só mais uma coisa. Como é o seu Pode. nome mesmo? Eu me Eu esqueci. sou a Patrícia, mãe Amada da Ruth. Patrícia. Isso. Patrícia. Eu queria só dizer só mais uma coisa para a irmã Patrícia. Pode Você sim. estava falando como estava assim, maravilhada, né, apaixonada. E é muito importante. Eu digo isso para a irmã porque eu converso muito assim, com pessoas que estão no primeiro amor. Porque conheceram a Jesus há pouco tempo. Eu não sei como é o seu testemunho. Mas assim, sempre que alguém está assim, com essa paixão, com esse fervor, deve aproveitar-se ao máximo. Deve se dedicar ao máximo, deve se entregar ao máximo que puder nesse tempo. Porque nem sempre a gente está dessa forma. Eu digo para a irmã por experiência, porque eu tive meus momentos de primeiro amor e já aconteceu de, por uma razão ou outra, eu me abater. Eu sei. Acontece porque eu sou falho. Verdade. E muitas vezes eu percebi que Deus me deu forças porque eu tive reservas para isso. Porque quando eu estava no primeiro amor, eu busquei com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Aproveite bem o tempo que a irmã sente isso. Participe, assim, irmão, aprenda, leia. irmão Jorge, eu tenho Sim. 30 anos que conheço Cristo. Tenho 4 filhas, a de 31, a de 30, a de 22 e essa linda menina, a Ruth, de 18 anos. Amém. E eu as criei à base da Bíblia. E esses 30 anos, para mim, eu vivo sempre com esse grande amor por Jesus. Não mudou. Ao contrário, fica como se fosse uma... O senhor já viu aquela... É tipo um carvão sempre aceso. Aí eu procuro sempre me juntar com o senhor, me juntar com outros irmãos para me ficar mais acesa ainda em Cristo Jesus. Amém. E eu sou assim, eu sou apaixonada, irmão. Todas 5 horas da manhã eu me acordo e vou ler Bíblia, vou orar, vou falar com meu Jesus. Tá? E aqui em casa eu sempre crio elas nesse sentido, não me deram trabalho, essas minhas meninas. E eu sou uma fã de Jesus Cristo. Sabe? E todo dia, se eu puder buscar mais, eu busco. É tanto quando ela disse, mãe, sexta-feira está tendo os estudos. Eu digo, pois minha filha, eu não vou dormir mais sexta-feira cedo, vou acompanhar você. E eu estou muito feliz em fazer parte e ter conhecido a senhora. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, você senhor, viu? Tá bom, muito obrigada. Tchau. Bora, George. Paz, meu filho. E aí? Cara, primeiramente, tu é fera. Que estudo maravilhoso. É muito bom mesmo. Foi muito edificante. E, cara, tu é a pessoa certa para responder essa minha dúvida que eu tenho há algum tempo. Por que da pessoa certa? Porque eu vou falar de lei, e tu que você formado em direito, aí vai a questão da transfusão de sangue. Porque 3 semanas atrás eu tive uma aula de constitucional que falou que, tipo, uma da pauta da aula era isso, transfusão de sangue. E tem na lei uma pauta já só para isso, né? Para os testemunhos de Jeová. E eu queria saber, tipo assim, porque a gente sabe que eles não transfusão de sangue é por causa que eles vão ser impuros. Aí, tipo, essa questão deles estar em conflito com a lei, como é que eles lideram, como é que eles resolvem, porque, tipo assim, eles acabam ferindo o princípio básico da nossa lei, que é contra a vida, né? No caso, a pessoa ter transfusão de sangue é porque realmente está precisando, que a vida está em perigo, e eles acabam em conflito. Tipo, o direito principal, que é o direito à vida. Como é que eles lideram, como é que eles têm isso aí, essa questão, sabe? Mas, assim, eu sei que eles não, se você perguntar para ele ou para os familiares, eles sempre não, mas muito geralmente eles vão rejeitar, né? Vão dizer que não é para ser feito. Aí, quando acontece, eu sei que já houve o caso. Quando a pessoa aceita a transfusão, ou a família aceita, aí eles são excluídos do convívio, né? Como já o pessoal já falou, né? Que eu vi a Ju falando que uma amiga engravidou e eles não quiseram mais falar com ela. Quando a pessoa abandona a fé, não quer mais falar. Quando a pessoa deliberadamente recebe a transfusão, acontece com ela essa espécie de morte social.
quando ela não aceita, mas acaba sendo imposto, eu acredito que não, eles, assim, recebem, continuam falando com a pessoa da mesma forma. Eu não lembro se existe alguma norma geral dos testemunhos de Jeová para essas circunstâncias. Eu não lembro. Eu lembro, na época da faculdade, do professor comentar isso, da professora. Mas eu não lembro se existe uma deliberação entre eles sobre como eles devem reagir. Eu sei que eu lembro de haver casos que a própria igreja, os testemunhos de Jeová, respondem judicialmente quando querem obrigar pela justiça a pessoa a receber a transfusão. Não é a própria pessoa, mas a própria igreja, né, os testemunhos de Jeová, eles pagam os advogados para que assim, o princípio de respeito à religião possa prevalecer. Assim, eu acho que era essa a tua dúvida. Eu respondi bem? Era isso que tu estava pensando? Pronto, era isso mesmo, viu? Essa era a minha dúvida, porque, tipo assim, teve um posicionamento, né, que é a questão da lei que a gente tem, mas também era bom ter esse posicionamento em base da religião, tipo, como eles se defendem, né, por aquilo. Porque a gente tem que ver o lado deles dessa forma. Eu sei que nenhum princípio é absoluto, eles são só pesados, né? Aquele negócio de proporcionalidade e razoabilidade. Aí, nesse ponto, pesa o princípio da autodeterminação, da pessoa dizer no que ela vai crer, da liberdade de crença, e o princípio à vida. Aí, geralmente, o que é mais fácil de se ver é que quando o juiz vai decidir, ele diz que pesa mais o princípio à vida nessa circunstância. Aí, como eles reagem a isso, quando a pessoa aceita, eles consideram ela como apóstata. Aí, se a pessoa não aceita, mas é feito da mesma forma, aí eu não lembro se eles consideram como apóstata. Eu acho que acaba dependendo de cada comunidade, né? Eu não lembro se tem assim, uma instrução geral. Isso. Não lembro se tem uma instrução geral para isso. Eu vou procurar depois. Aí, se eu encontrar, eu coloco na apresentação de slide. Show. Valeu, viu? Obrigadão. Valeu. Sim, eu ia responder o Cavalcante. Só para intrometer um pouquinho aqui, assim, na área da saúde, né, porque eu já tenho um pouco de conhecimento, com relação ao tratamento do paciente, quando ele está consciente, ele tem o direito, ele tem a autonomia de escolher o tratamento, se ele vai querer ou não, inclusive a transfusão sanguínea, né? Aí ele tem a autonomia dele. Agora, quando ele está inconsciente e não tem nenhum responsável por ele no momento, aí são tomadas medidas realmente. Por exemplo, se ele está precisando de uma transfusão sanguínea, ele vai receber essa transfusão sanguínea, porque ninguém sabe realmente a religião dele, né? Então, nesse quesito aí, para elucidar, enquanto ele pode decidir, ele pode negar o tratamento e assim, né, permanecer com o fato clínico dele. Mas a partir do momento que ele fica inconsciente e não tem ninguém para responder por ele, ele segue nesse tratamento aí. Tô ligado. Eu acho que o Douglas estava perguntando, porque há uns 15 anos atrás teve um caso de uma disputa de família. Se eu não me engano, era um senhor de idade que era testemunho de Jeová, precisava da transfusão, estava inconsciente. Aí tinha um lado da família que estava dizendo que ele não podia receber, e tinha um outro lado que dizia que ele tinha que receber. Aí um entrou na justiça contra o outro para ser obrigado ao uso. Aí parece que na época foi decidido que ele tinha que receber a transfusão. Aí eu não sei se tem caso assim recente, mas na época da minha faculdade eu lembro que eu ouvi falar desse caso. Acho que essa era a dúvida do Douglas. Sim, com certeza. Agora mesmo na minha faculdade, a professora, né, os professores sempre falam para a gente ter muita atenção sobre essa questão, porque muitos colegas acabam sendo processados porque não tem essa atenção de perguntar a religião do paciente, e aí às vezes ele vai fazer uma cirurgia e não tem a consciência que ele pode ser um paciente que vai receber uma transfusão. Então ele sabe que vai fazer uma cirurgia, mas às vezes não sabe que lá dentro ele vai precisar da transfusão. Então até isso você tem que perguntar a religião, porque dá muito processo. Tem muito processo envolvendo isso, muito mesmo. Acredito. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu tinha visto a Ju ligar o microfone.
Tem a pergunta do Cavalcante com relação ao Messias, depois tem a pergunta da Ariane e do Lucas com relação a 144 mil. Vocês entendem? Assim, o que eu vou falar é meio confuso. Eles acreditam no Messias, que é Jesus. Eles sabem que Jesus veio, eles sabem que Jesus trouxe uma mensagem de salvação. Só que eles não entendem que a salvação acontece da mesma forma. Para eles, as profecias do Antigo Testamento realmente se referiam a Jesus. Mas a salvação é não pelo sacrifício dele, mas da mesma forma como era do Antigo Testamento. É por você obedecer a lei, você cumprir os mandamentos, você seguir aquilo, assim, aqueles mandamentos ordenados, tanto, de certa forma, no Antigo Testamento, quanto o que Jesus ensinou. É meio confuso, porque quando se fala em Messias, parece que todo mundo tem a mesma visão de Messias. E não. O que eu entendo, o que nós cristãos entendemos como Messias é diferente do que o que eles entendem como Messias. Jesus, quando as profecias do Antigo Testamento falam sobre o ungido, o Messias, o Cristo, se referem a Jesus, mas não da mesma forma como nós compreendemos. Não sei se essa era a dúvida do Cavalcante. Aí, o que eles acham que vai acontecer com os excedentes dos 144 mil? É assim, eles entendem que os 144 mil vão para o céu e o restante fica na terra, que é governada por Cristo. E para sustentar isso, eles usam as passagens que se referem ao milênio. Só para, assim, recapitular, né? Para a gente entender um pouco bem. Em Apocalipse, assim, fala que os selos se abrem, aí acontece todas aquelas desgraças, né? O fogo no céu e tal, os cavaleiros, toda aquela destruição, grande tribulação, muito sofrimento. Aí o Cavaleiro Branco, que é Jesus, desce, poder e grande glória, derrota o anticristo na batalha do Armagedon, e aí começa a reinar sobre a terra por 1000 anos, é o milênio. Aí depois do milênio, assim, resumindo muito, Satanás é solto, engana alguns, é derrotado de novo por Cristo, é trancado para sempre no inferno, junto com todos os pecadores, depois do juízo final. Assim, resumi muito. Aí, eles entendem, eu falei a nossa visão, essa é a nossa visão. A visão dispensacionalista, que geralmente é adotada pelas Assembleias de Deus. Nossa visão. O que eles entendem? Que a passagem que fala sobre o milênio, veja, o milênio não é o novo céu, nova terra, não é a nova Jerusalém que desce do céu, não é o paraíso. O milênio acontece na terra que a gente vê, que a gente pisa agora. A diferença é que ela é governada por Cristo. Eles entendem que vai haver novo céu, nova terra, nova Jerusalém, só que quem vai morar no céu, na nova Jerusalém, são os 144 mil. O resto vive na terra, do jeito que ela está, e a terra sendo governada por Cristo. Aquela história de voz de ouro e tal, a visão da Nova Jerusalém é 144 mil. O restante vive na terra, nessa terra que a gente vê, com areia e tal, a terra que a gente pisa, desse formato, esse planeta, com esses continentes, nesse mundo governado por Cristo. Eu acho que foi essa a dúvida da Ariane. Essa coisa de Jesus, Deus orar para Deus perdoar ele, Deus possa não é porque Jesus estava ali separado, um Deus à parte da Trindade. Não. Deus à parte da Trindade, não. É que, veja, as pessoas da Trindade se comunicam entre si. Se você não acreditar que a Trindade é formada por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o que parece é que Deus é esquizofrênico, né? Que ele fala consigo mesmo e é um negócio bem maluco, né? Eu sei que é difícil de entender, mas a Trindade são 3 pessoas que se comunicam entre si, mas não são 3 deuses diferentes. É o mesmo Deus, porque eles têm a mesma essência em 3 pessoas. Deus Filho fala com Deus Pai porque são pessoas diferentes, mas é o mesmo ser, é o mesmo Deus porque tem a mesma essência. Aí naquela hora, a vontade da pessoa de Cristo não estava perfeitamente alinhada com a vontade de Deus Pai, de Deus Espírito, porque Jesus vivia
também com a natureza humana. E a natureza humana influenciava em seus pensamentos, em suas decisões, na sua personalidade. Jesus, ele vive hoje como homem, mas não tem mais a mesma natureza carnal. Eu sei que isso é meio confuso. Não sei se eu tirei a tua dúvida, Isaac. Mas assim, ele não estava separado da Trindade. Ele continuava fazendo parte da Trindade. É Deus. E estava se comunicando entre si. É por isso que, assim, Deus... eu já vi muita gente dizer que Deus, ele criou todas as coisas para que ele não ficasse solitário. Deus, em nenhum momento Deus esteve solitário. Antes da criação, nos tempos eternos, Deus, ele tinha perfeita comunhão, em perfeito amor, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não precisava criar nada para ter companhia. As três pessoas da Trindade, em amor, já coexistiam e já interagiam entre si, em perfeição. Deus, ele cria as coisas para a sua glória. Não, porque estava se sentindo só, né?